final maluca que você viu pela TV, o Pelé já estava aqui, na arquibancada Monumental, para te mostrar aquilo que você ainda não viu. Parece que a parte da intenção da organização é fazer com que os torcedores fiquem o menor tempo possível aqui na Argentina. O ideal mesmo seria que essa final nem fosse aqui. Tiveram casos de roubos por parte da própria polícia aqui da Argentina. Isso que vocês falam que é caro. Isso é o maior bairro do mundo. A cidade está movimentada, afinal é fim de semana em Buenos Aires. E apesar de eu estar vendo bastante gente com a camisa do Botafogo e do Galo andando por aí, ainda não está aquele clima de final de Libertadores. A concentração de torcedores pela cidade durante a semana foi mais tímida e em regiões turísticas, o que chama atenção para uma final como essa. Mas quando a imprensa local repercutiu a festa que faziam aqueles que chegaram antes, a reação de alguns argentinos era de falar que aqui os brasileiros podiam festejar. Diferente das últimas experiências dos argentinos no Brasil. Uma ideia que eu levei pro Matías, que é repórter em um dos jornais mais populares aqui da Argentina. En las redes hay un micromundo, pero el tema es que lo que fue generando mucha bronca en el hincha promedio argentino, al margen de las rivalidades que hay acá, San Lorenzo fue contra Mineiro, la pasó mal la gente de San Lorenzo. Boca en la final en Río la pasó muy mal también con la policía. Este año se está dando más particularmente un poco más de resistencia respecto a las hinchadas brasileñas, pero no veo todavía que se traduzca en hechos físicos, porque es más con la policía la cuestión que con los hinchas en sí. No es que hay tanta pelea, tanto combate, como se le dice acá, entre las hinchadas, entre las torcidas. E essa realidade é até recente. O debate na opinião pública entre brasileiros e argentinos vem esquentando. Mas quando 21 torcedores do Peñarol foram presos ainda nessa edição da Libertadores, a imprensa argentina se juntou com a uruguaia para criticar as forças policiais brasileiras, acusadas de usar força desproporcional, o que aumenta a preocupação de quem vem do Brasil para cá, principalmente quem está de ônibus. São as primeiras horas do dia aqui em Buenos Aires, estamos chegando no Monumental, muita movimentação de polícia, gente da organização, só que grande parte da torcida que veio de ônibus desde o começo da semana do Brasil, só chegou agora também. Então a gente quer entender o que rolou e está indo direto para uma concentração de torcedores. Botafogo, é jovem, campeão! Aqui vai. A polícia argentina organizou a torcida do Botafogo aqui nesse parque, que fica a uns 30 minutos do Monumental. E a maioria desses ônibus chegaram agora de manhã. Parece que a parte da intenção da organização é fazer com que os torcedores fiquem o menor tempo possível aqui na Argentina. Chegou, viu o jogo, saiu fora. É tempo de Botafogo. É tempo de Botafogo. Essa aí é a fila que não termina. E assim vai toda a ponte. Vários ônibus, pelo menos uns 40 ônibus ainda aí, aguardando a boa vontade da polícia argentina. Mas se a caravana enorme do Botafogo foi atrasada pelas autoridades ao ponto de chegar horas antes do jogo, de acordo com relatos de torcedores do Atlético, a experiência foi ainda pior, sendo que a principal organizada ainda nem tinha chegado. Mas assim que uma delas chegou, fui direto para encontrá-la no centro da cidade. Nós trouxemos uma faixa com dizeres antirracistas, que é muito simbólico em relação a tudo que a gente vem vendo que acontece na mídia em relação aos casos de racismo. Deixar um recado que a gente não vai tolerar isso, tá ligado? Pero sí que es parte de los tiempos que vivimos. Hoy por hoy, acá mismo en Argentina, está muy dividido todo, como, bueno, en Brasil, por lo que veo también, en cuestiones políticas. Hay gente que quiere justificarlo y dice, no, porque rompen la plata nuestra, porque nuestra plata vale menos. Y no tiene ningún argumento y no tiene ningún sentido. Hace que los argentinos en general quedemos como racistas cuando son algunos los idiotas que hacen eso. A gente chegou bem depois do nosso planejamento. Uma parte da torcida tinha alugado Airbnb, eles cancelaram as reservas.
A questão da logística na fronteira com a polícia do país foi muito complicada. Tiveram várias paradas de inspeção da polícia no decorrer do trajeto. Tiveram casos, inclusive em outros ônibus, de roubos por parte da própria polícia aqui da Argentina. Chegou a roubar componentes das torcidas organizadas, pegar dinheiro, pegar carteira, pegar documento. Além dessas acusações, algumas torcidas atleticanas divulgaram notas expondo situações de abuso durante a viagem, conseguindo caminhar para o estádio com menos materiais que o planejado e um cenário complexo montado pelo cerco e a força policial que fez a organização. Eu acho que o ideal mesmo seria que essa final nem fosse aqui. Não é fácil você conseguir ter acesso a estar num jogo desse. Não é fácil você sair do país para ver seu time. Nós estamos aqui hoje graças a uma ação do Atlético de disponibilizar os ônibus gratuitamente pra gente. A gente vai cantar como se a gente não tivesse cansado, como se a gente não tivesse sem sono, como se a gente não tivesse sem comer. Não existe impossível quando você fala de um torcedor que ama o clube, velho. Falta mais ou menos 1h30 para o jogo começar e esse é o estado da primeira barreira policial para chegar no estádio. São vários quarteirões e várias dessas em volta. E assim, tá lotado. Com 70 mil pessoas para entrar, muita gente perdeu o início do jogo, em um cenário que poderia ser muito pior se as duas torcidas tivessem qualquer tipo de desavença ainda no Brasil, já que muitos atleticanos e botafoguenses estiveram lado a lado na entrada e dentro do estádio. Com grande parte da festa pronta, junto com a Netshoes e a Puma, nossos parceiros, o Peleja também foi ver de dentro o fim dessa Libertadores. A dividida e agora para expulsão. Uma entrada irresponsável do jogador do Botafogo. Tempos das últimas finais de Libertadores e o clima do estádio é meio de tensão, porque enquanto um lado parece estar só esperando para gritar que é campeão, o outro sabe que tudo pode acontecer, porque o Atlético ainda tem uma a mais em campo. E eu tô tão ansioso para saber o que vai rolar. Dentro da torcida do Botafogo, os minutos finais pareciam sagrados. Não existia mais apego por bola, campo, sinalizador, nem grito. O que importava ali era o apito.
do lado chorando com esse choro contido de 30 anos, mano. É surreal, não existe. E aqui foi o começo da mais nova era do Botafogo. É uma nova história que estamos fazendo a partir de hoje. Uma nova era. Eu duvido que alguém consiga mandar essa gente pra casa. A gente esperou muito, não tem como mandar essa galera pra casa. Ir pra casa depois de ser campeão é a tônica da Libertadores moderna com final único, que segue expondo conflitos que existem no nosso continente e criando história para milhares, um ano de cada vez.